Começar essa noite. Pois então, boa noite a todo mundo que está aqui mais uma noite juntas. Hoje vamos de mentoria. Comigo, Nath Malo e Perri. Podemos começar, então? Gente, obrigada por vocês estarem aqui para essa primeira sessão de mentoria, que é uma palavra estranha, porque, né, é mais uma troca mesmo, então a gente transfere aí a experiência que a gente tem, a visão que a gente tem, enfim. Então, assim, a gente não tem tanto tempo para poder falar, né, com calma de todas as coisas, então acho que eu vou chamar aqui por ordem alfabética. Deixa eu entrar aqui na minha listinha de pessoas inscritas. Vamos ver. Em ordem alfabética seria Caê. Caê Beck? Ou Caê? Estou aqui. Você está aqui? Vamos fazer assim para dar tempo e tal. Vamos contar uns 10 minutos para você contar para a gente a sua ideia, seu projeto. É bastante tempo, 10 minutos. Se você acabar antes, também tudo bem. A gente já treina o poder de síntese. E assim, não precisa assim, sabe, uma super detalhado, com todos os detalhes, mais assim, do que se trata e o que está pegando, o que está faltando, onde a gente pode apoiar, dar dicas devolutivas, caminhos. Vamos lá, é um laboratório, então é um experimento. Então, pode trazer aí sua ideia. São aqui para mim 19h12 até 19h22 no máximo. Aí a gente dá uma pausa para dialogar por mais uns 10 minutos sobre esse projeto e a gente segue, tá bom? Pode ser assim? Pode ser assim. Ai, que nervoso. Tá bom. Eu ia só falar, mas aí eu me empolguei e fiz um slide que, inclusive, não consegui terminar, mas eu vou passar esse slide, eu acho, agora. Tá. Vê se você consegue compartilhar, senão eu preciso te liberar. Não consigo. Agora eu consigo. Pronto. Tá. Eu... Pronto. Gente, então, meu projeto é retomada presencial e circulação de Arapuca. A Arapuca é uma peça, eu já vou explicar, e essa pessoa que sou eu. Daí foi meu mouse. Dá super, um mouse todo estiloso com uma bolinha azul. Beleza. Arrasou. Então, eu peguei essa parte do meu portfólio. Kaibeck é meu nome, essa foto sou eu. Eu sou artista e uma pessoa não binária. Estou graduando em licenciatura em teatro. Sou ator e iluminador. Na verdade, eu estou me formando mês que vem. E aí, agora, depois da minha formatura, eu pretendo focar mais na circulação dessa minha peça, que é um solo, e é isso. A minha peça chama Arapuca, é um solo autoperformático. Eu faço parte como ator. Eu botei primeiro diretor porque a direção inicial foi minha, mas agora é uma direção e iluminador. A princípio era eu sozinho, né, como eu falei, e a operação de luz era feita em cena. É uma peça de 2018, então tem muitas coisas que eu gostaria de rever, então por isso que eu queria fazer essa retomada de, tipo, reviver esse trabalho. Opa. Ah, tá. Tem um outro projeto que eu faço parte, com outra peça chamada Poeira, que a gente conseguiu circular pela cidade, eu moro em Florianópolis, e em alguns lugares alternativos, alguns espaços alternativos. E aí, para isso, eu construí a iluminação, porque esses lugares não tinham iluminação,
E é uma coisa que eu achei muito interessante, eu gostaria de fazer para esse novo projeto com a minha peça Arapuca. E também, durante a graduação ainda, eu fiz uma retomada virtual de uma cena dessa minha peça. Para isso, eu contei com a parceria da Maitê, que é uma multiartista, ela é minha companheira. E aí, como a gente mora junto, e aí eu fiz essa retomada dentro de casa mesmo, e surgiu essa cena final, que tem umas fotos aqui, mas aí eu fiquei motivado a realmente voltar com a peça, e para isso que eu pensei na retomada. E a cena final está disponível online, depois eu posso passar um vídeo. Comecei essa parte e não terminei o slide, mas enfim. O que eu mais gostaria com essa peça é, agora eu gostaria de me jogar nisso, sim, na produção e no fazer de tudo isso. Tipo, rever a peça inteira, para isso contratar novas funções, enfim, ter essas novas parcerias, tanto da Maitê, que co-dirige a peça, e ela também está tentando entrar na produção cultural, então isso é uma coisa que a gente tem bastante vontade, assim. Gostaria de ter a parceria de uma outra pessoa iluminadora também, e não sei, eu gostaria de montar uma equipe, transformar esse solo num solo coletivo, tipo, com muitas pessoas envolvidas. Gostaria muito de circular pelo país, sair de Santa Catarina, até porque eu não aguento mais Santa Catarina. E gostaria também de fazer a iluminação artesanal que eu comentei. Mas sei que todas essas coisas são cada uma é uma coisa, né? Retomar a peça com outras pessoas, circular é outra coisa e a iluminação é outra coisa. Mas são essas ideias que eu tenho e são essas as minhas vontades. E eu falei rapidíssimo, não vi nem o tempo, mas acabei de ver que deu 5 minutos e eu acho que é isso. Tudo! Ai, muito legal, Caê, parabéns. Acho essa pesquisa com a iluminação bem interessante, viu? Inclusive, assim, a primeira coisa que eu acho sobre esse projeto, assim, o pouco que eu sei, é que você está trazendo um elemento que é muito legal, que é a pesquisa de linguagem, né? Você não está fazendo uma abordagem convencional, né? E isso já pode ser o seu diferencial, que é uma palavra meio tosca, mas que normalmente a gente tem que fazer uma justificativa, né? Quando a gente manda os projetos. Então, você pode super usar essa coisa essa frase, inclusive, pesquisa de linguagem, porque a pesquisa de linguagem, ela cria possibilidades que depois viram referência para outras pessoas, né? Então, quem for assistir Arapuca, olha, né, essa abordagem, né, pela iluminação, enfim, bem legal. E você está em Florianópolis? Eu já morei em Florianópolis e eu fui embora porque eu morei um ano. Horrível de trabalhar aqui, né? No ano 2000, acho que você não tinha nascido, talvez. E eu tinha 2 anos. Então era um bebê. E eu estava lá tentando me trabalhar como artista lá. Acho que já melhorou de lá para cá, mas eu achava muito limitado, assim, de possibilidades, né? E de espaços para apresentar, enfim. Agora acho que já tem um circuito mais consolidado, mas acho que e é uma cidade que tem muita coisa legal, mas tem às vezes uma mentalidade, esbarra numa mentalidade um pouco fechada, né? É meio difícil nesse sentido. Aí, deixa eu te perguntar, você já escreveu algum edital, algum projeto para pegar algum apoio? Ainda não. Inclusive, eu tô para inscrever agora, nesse momento, no edital que está aberto, que é Fundo Municipal, que eu passei com essa outra peça que eu falei do Poeira, que é um edital bem pequenininho, 10 mil. Então, tipo, pensei para uma circulação aqui na cidade mesmo, mas, enfim, obviamente nenhuma garantia, é o primeiro edital que eu vou inscrever, mas eu queria fazer isso para começar, assim. Inclusive, eu esqueci de falar um ponto muito importante, que eu gostaria de
ter outras pessoas na equipe, mas eu gostaria de ter pessoas trans apenas, no caso, em todas as funções, produção, iluminação, tudo. E você já tem essas pessoas mapeadas ou você precisa achar, encontrar? Eu tenho algumas amizades, mas eu também estou aberta a conhecer outras pessoas, porque também eu não sei se eu tenho uma cabeça muito pequena, ou sei lá, eu não consegui pensar muito além de, tipo, como a atuação é minha, iluminação e produção. Tipo, só pensei em chamar pessoas para essas áreas, mas eu gostaria de outras áreas, só que eu ainda não tenho muita ideia de nada, assim, tô meio perdidão, assim. Acho que você pode pensar em produção também, como uma função, claro, e figurino e comunicação, né? Trilha sonora também, se for ter trilha É, sonora. boa. Trilha sonora e sonoplastia. E assim, hoje a gente, com a pandemia, a gente viu que muita coisa pode ser remota, não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, então essa equipe ela pode vir de vários lugares, né? Então a gente já pode servir também como um ponto de contato aqui em São Paulo. Assim, queria muito uma trilha sonora feita por uma pessoa trans, por exemplo. A gente conhece um monte que pode indicar e que é uma coisa que de repente dá para fazer remoto, ou se você consegue uma mini verba levar para lá para fazer uma imersão e criar. Uma coisa que está rolando muito em vez de ensaiar meses, as pessoas, por causa da pandemia, mas acho que isso veio para ficar, estão se reunindo para fazer imersão. Então, vamos levantar esse trabalho em uma semana, convivendo juntos aqui em Floripa, por exemplo, né? E com o recurso que você tiver, enfim. Mas com certeza deve ter pessoas aí também. Acho que deve ser possível formar uma equipe inteira aí, né? Só tem que achar essas pessoas. E você já montou o orçamento? Você já. Então, acho que talvez o seu primeiro exercício poderia ser montar um projeto que pode ser no formato de um edital, mas ele que sirva sobretudo para você. Então, assim, conceituar, então, fazer um parágrafo com o conceito do trabalho, do que essa peça fala, né? Quais são as questões que ela trabalha, né? Qual é a história? Depois, assim, também, quais são os elementos cênicos que você já mostrou um pouco, né? Ou seja, qual é a cara dela? Normalmente os editais pedem um pouco para você desenvolver conceitualmente a encenação. Então, vai ter uma iluminação assim, assim, a trilha sonora vai ter tais e tais referências, o figurino vai ser feito por fulana ou fulano, enfim, que vai trabalhar também numa linguagem X, tipo, você começar a sonhar essa obra, até de um jeito bem assim, pode ser até delirante. Eu quero, sei lá, 5 pessoas tocando ao vivo, ou uma só, ou eu quero uma trilha gravada, ou eu quero uma DJ, enfim, você colocar seu sonho no papel. Então, primeiro, né, do que se trata, o que, né? A pergunta seria o quê? Aí a segunda pergunta seria como, que é essa proposta estética sua. Você precisa poder contar isso para alguém, seja um edital, seja uma parceria que você quer convidar para o projeto, para essa equipe, né? Então, como você imagina fazer? Ou então até trazer as pessoas para ajudar nesse como, né? Se você, né, convida uma, sei lá, uma DJ, então tá, como você imagina a trilha sonora dessa minha ideia? Pode te ajudar até fazer um textinho para você, que você junta, né? Então, é o que, é o como, é o quem, que é essa ficha técnica, e se você monta uma ficha técnica inteira de pessoas trans, isso é um elemento super importante, né, do projeto. Você já vai usar isso na sua justificativa, que é o porquê. Por que esse projeto é importante? Eu odeio justificativa, porque, né, imagina, alguém perguntou para, sei lá, Madonna a justificativa do último disco dela? Não, né? É porque está instigada a criar isso, esse é o momento dela, sei lá. Então, mas é importante saber o que torna esse projeto importante, mesmo que seja o que torna esse projeto importante para você.
Mas no momento em que você tem uma ficha técnica inteira trans, você está criando oportunidades, né, para essa comunidade, se você emplacar esse edital, você está gerando renda para essa comunidade que a gente sabe que é super precarizada. Então, isso já é um elemento de justificativa que a sua ficha técnica está te dando, né? E depois vem o quanto, que é quanto custa montar esse projeto. A gente pode preparar para vocês uns modelos, modelo de orçamento e modelo até de projeto, até um projeto nosso que tenha dado certo, a gente pode compartilhar para vocês verem como que está escrito, o próprio QuiLab, né? Eu pensei disso estar no meu material pedagógico, então a gente depois escolhe um que seja legal e adiciona lá. Mas podemos compartilhar antes com a galera. Boa. Então, Ótimo. então, se você responder essas perguntas, o quê, como, quem e por quê, e você tiver um orçamento, você já tem um projeto em pé. E depois desse modelo, você vai nos copy-paste e você entra em vários editais, porque você já tem ele montado. Aí um edital vai pedir uma coisinha a mais, vai pedir o cronograma. Então, tá, preciso de tantas semanas para planejamento, tantas semanas de pré-produção, tantas semanas de ensaio, aí divulgação, a gente também pode estreia e depois avaliação também, como foi, né? A gente pode até compartilhar esse modelo. Então, a gente compartilha um modelo de projeto, um modelo de orçamento e um modelo de cronograma, que você põe nas colunas verticais, você põe as semanas e os meses, e nas horizontais, as ações. Então, pré-produção, ensaios, contratação de técnico, nananã, você vai listando de um lado e você vai organizando no tempo, né? Assinalando as colunas. E aí, com isso, você tem um projeto em pé. Se você quiser, a gente já pode ir atrás desses modelos, mandar para todo mundo, e se durante o QuiLab você conseguir desenvolver, a gente pode te ajudar a revisar mais para frente. A gente vai até abril, né, com o QuiLab. A gente pode mais para frente revisar para você e te dar uma resposta sobre o projeto mesmo. Ah, e aqui desenvolve mais isso, aqui mais aquilo. A gente sabe um pouco como as comissões leem, né? Com que ouvidos elas leem. Então, às vezes, não é nem de ser tão verdadeiro, né, na sua intenção, mas um pouco adaptado ao que a gente sabe que esse pessoal gosta de ouvir. São estratégias. Então, sei lá, às vezes é um projeto que ele é super ousado e provocador, no seu projeto para determinado edital, você ameniza e você coloca mais, por exemplo, um lado mais de pesquisa, um lado mais de quebra das linguagens, mais interdisciplinar, em vez de falar que é uma loucura, que, enfim, né? Você vai adaptando um pouco a sua linguagem, porque não tem jeito, se a gente quer, né, pegar os dinheiros que tem aí, a gente tem que ser, né, tem que ter essa estratégia de linguagem, né? E existe uma linguagem, infelizmente, não queria que fosse assim, mas existe uma linguagem. Então, assim, de minha parte é isso. Não sei se a Gabs quer acrescentar alguma coisa. E aí o Péricles também pode te ajudar, porque esse projeto no como, né? Como será feito, você pode e deve acrescentar que recursos de acessibilidade você pretende oferecer para o público, né? Eu ia falar sobre isso também. Esse é um espetáculo 100% não acessível. Tipo, nunca trabalhei com acessibilidade. Aí agora tô, tipo, descobrindo que isso é super importante e eu tô atrasado já, então Estamos, gostaria. não se culpe, não se culpe porque de ajuda. estamos. Mas assim, se ele tem texto, né, texto falado, aí você pode trazer intérprete de Libras e já trazer nos seus ensaios, né? Desde os primeiros momentos, incorporar, talvez você conheça um ator trans ou uma atriz trans que também é intérprete de Libras. Aqui em São Paulo a gente conhece, mas é uma pessoa rara, né? São poucas, mas existem, e que pode estar em cena de algum jeito com você, e não ali no cantinho. O Péricles pode desenvolver isso melhor. A audiodescrição para pessoas, né, cegas e com baixa visão,
você pode também incluir, e você pode fazer disso também um elemento de justificativa. Esse projeto é importante porque ele fala disso, disso e disso, e vai falar para um público amplo, vai ter tal, tal, tal recurso de acessibilidade. Então, assim, não sei se o Perry tem algum documento que possa compartilhar com vocês, junto com esses nossos modelos, né? De talvez quais são os recursos, né? Super. Pode falar. Nath, Caio, posso compartilhar com você um checklist, né, de coisas básicas de acessibilidade, mas aqui no seu projeto eu queria entender melhor. Como ele é um solo, ele tem texto falado, ele é mais focado no visual, eu vi ali que tinha com vela, né, a questão da cera, então é performático, ele tem texto falado, ele é narrado, ele é mais lírico, épico, dramático, ele mistura os três. Então, a primeira versão, que era presencial ainda, tinha bastante fala, tinha uma parte meio que as pessoas chamam de perfo-palestra, então, que eu só falava, aí tinha cenas mais performáticas, que é eu e meu corpo, tocando no meu corpo, dando depoimento sobre a minha vida, e aí essa cena retomada que eu fiz ano passado era mais 100% performática, com um texto gravado ao fundo, assim. E tinha uma parte que eu cantava também. Tem uma parte que eu canto, no caso. Então, acho que a peça, na minha cabeça agora e na vida real, ela tá meio que uma bagunça. Mas é uma junção de todas essas coisas, assim. Tem canto, tem palestrinha e tem bastante cena física. Maravilha, não, é ótimo que seja uma bagunça, porque a criatividade nasce daí, senão seria algo muito quadrado, muito certinho, né? Se tivesse tudo muito definido. Para entender, essa voz gravada, ela também é sua? Sim. Então, de repente, você falou que tinha momentos, né? Numa versão anterior, onde você falava bastante, depois tinha um momento só de performance, e depois aí nessa segunda versão se aliou as duas coisas, né? Ela era quase performática, mas tinha uma voz sua gravada. Então, de repente, nessa voz gravada, ao invés de você trazer, de repente, um áudio do escritor, você conseguir incorporar nesse seu texto a audiodescrição poética, né? Porque aí você não precisa ficar no literal, mas você pode dar indícios do que você está fazendo com o seu corpo de uma forma poética ali, extravasando o subjetivo. Porque como é um solo, trazer uma outra pessoa, até tinha pensado aqui, de repente, a pessoa que for fazer iluminação poderia te descrever, audiodescrever, mas aí eu fiquei pensando, não é um solo. Eu acho que seria legal vir na sua voz, e de uma maneira poética, para não ficar repetindo exatamente o que a gente está vendo na imagem e o que está acontecendo via audiodescrição, mas integrar e trazer como provocação, e ir além, e colocar literalmente o seu ponto de vista, porque é subjetivo, né? É um solo, você que está contando. Então, encontrar o seu jeito de trazer isso daí, se você quiser mais para frente mandar o texto, posso dar uma lida, a gente pode pensar junto também. Acho que tem muitas possibilidades aí. E compartilha esse checklist aí. Tem o acesso de Portugal, eles têm também uma porque do Conselho Britânico eu tenho, mas ele está em inglês. Mas em Portugal eles têm ali um manual de acesso que está em português de Portugal, mas tá super. Ele tem ali um checklist onde você pode ir ticando as coisas. Então tem várias coisas ali, até mesmo para você pensar de repente em sessões descontraídas, né? Se você for trazer pessoas neurodivergentes, então tem ali de repente um plano, trabalhar sua comunicação anteriormente sobre o que essas pessoas podem esperar ou não, de repente uma trajetória visual poética sempre, né? De fases dentro desse seu solo, do que elas podem esperar. Isso também traz uma sensação de segurança e tem um caminho que as pessoas possam seguir. Acho que de início, mas fiquei super curioso para entender mais ali. Você contou bastante da forma, mas eu queria entender mais o conteúdo, o texto em si, ou então
quais são essas performances, né? Quais são os jogos cênicos que você trabalha ali. Acho que aí fica mais fácil entender. Mas eu iria nisso. Não traria um elemento talvez externo, eu tentaria incorporar em você, na sua fala. Achei engraçado que tu falou isso, porque durante a tua aula, eu fiquei pensando no meu projeto, fiquei pensando assim, fazer a audiodescrição. Será que tem como eu, tipo, cronometrar exatamente as minhas ações e aí a audiodescrição ser pré-gravada e aí eu, tipo, fazer e dar certo, mas aí depois eu pensei, nossa, é muito difícil fazer isso, né? Mas, mas que engraçado, porque eu também pensei nisso, que seria interessante eu mesmo, a minha voz, sei lá. Pode ser até um jogo isso, Caio. De repente, porque assim, para você não entrar se colocar para ter que cumprir exatamente os milésimos de segundo para sincronizar com uma gravação, de repente pode ser um jogo espaçado, você pode ter ali trechos gravados, você pode ter alguém aí no backstage que vai soltando aos poucos, né? Então aí você consegue ter o respiro para você fazer a performance, né? Ter os momentos seus de silêncio, ou então você pode até criar, de repente, um jogo de que algo está sendo narrado por uma voz gravada, mas você também está se narrando ao vivo. E isso não precisa necessariamente ser a mesma coisa. Inclusive, você pode criar ali um jogo de conflito, de que algo está sendo narrado de fora para você, mas você está narrando a sua própria história ali ao vivo no palco. São provocações, tá? Depois analisa com calma se faz sentido ou não. Uma coisa que também ajuda para essas ações com uma narração fixa, digamos assim, uma gravação, é usar música. A música pode ser sua timeline, sua linha do tempo. Então, se você sincroniza seu movimento com a música, se a cena tiver música, aí a narração vai ficar grudada na faixa da música, né, mixada com a música, e você tem uma linha do tempo junto com a narração e sincronizado com o movimento. Uma ideia, né? Ou dicas, às vezes eu faço muita trilha sonora, né? Às vezes a gente põe dicas para o performer. É um som específico, narrativo, mas que indica que chegou aquele momento, daquele movimento. Se isso está sincronizado com a audiodescrição poética que você mesmo fez para a sua cena, né? E que pode ser, assim como o Perry falou, pode ser muito, você pode narrar o desenho no espaço, levantei o braço, mas você pode narrar junto ou a sua sensação também. Ela vai trazer uma imagem para o público, né? Por exemplo, né? Você pode traduzir em sensação, enfim, tem mil caminhos de pesquisa aí super interessantes, e se você conhecer uma pessoa cega ou com baixa visão, enfim, que tope participar do teu processo, né? Ela pode também ajudar você a desenvolver isso. É muito legal trazer as pessoas para perto. Acho que estouramos nosso tempo, mas Caê, você ficou feliz com essas respostas? Nossa, demais. A minha cabeça estava borbulhando, assim, eu tô super afim de escrever, enfim, planejar coisas. Tô bem empolgada. Obrigada, E aí a gente gente. já fica com... Imagina, obrigada a você. E a gente fica com esse nosso dever de casa de compartilhar um modelo de projeto, um modelo de orçamento, um modelo de cronograma, tá bom? E o checklist da acessibilidade. Beleza. E eu vou, Aqui tipo, na minha... continuar fazendo coisas e vou compartilhando com vocês, assim, jogando no grupo. Ah, gente, aqui, ó, uma continuidade, alguma coisa que eu escrevi, sei lá. Maravilha, arrasou. Pela minha lista, mas eu não sei se ela conseguiu chegar a Elza Medeiros, que ela falou que ela estava com problemas de chuva. É aqui também, gente. Todo dia está chovendo, a gente está ficando no perrengue. Acho que não chegou, então vou chamar o próximo. Caê Elza. Pedro Leão, tá aqui? Estou. Quer contar para a gente? Tá aqui. Olá, estão me escutando? Estamos. Beleza. Bom, acho que o meu projeto, assim, na questão eu coloquei
mais a dúvida na questão da acessibilidade, porque em relação à produção, gestão, eu acho que no caso desse projeto especificamente ele está bem adiantado. É um espetáculo solo também, mas que eu estou dirigindo, eu escrevi e dirijo, mas não estou atuando. E esse projeto, ele fala, né, é um projeto muito pessoal meu também, é uma quadrilogia, na verdade, a gente está no segundo espetáculo. E ele recebeu, a gente conseguiu agora o edital de múltiplas linguagens da Prefeitura de São Paulo. A gente começou o processo de montagem dele hoje, inclusive, a gente teve reunião hoje à tarde com toda a equipe. Então, estamos começando o processo, estamos fechando a possibilidade de ensaiar na Funarte. Então, tem bastante coisa assim, que está bem resolvida nesse quesito da produção. Até porque essa é a minha área bastante, eu estou formado em gestão cultural, então eu tenho isso bem encaminhado. Mas, enquanto diretor, eu ouvi o Péricles, né? Eu sou produtor da Jéssica Teixeira, trabalho com o Victor de Marco também, que a gente falou na último encontro, que são pessoas com deficiência. Conheço a Estela, conheço, enfim, bastante desses artistas que estão trabalhando essas questões. E como diretor, eu tenho me provocado, diretor e bípede, né? Tenho me provocado muito em pensar como trazer acessibilidade para a dramaturgia, para a encenação, e não só como essas ferramentas de uma suposta inclusão, né? Como a Estela fala bastante. Então, eu queria, na verdade, conversar, assim, eu tenho pensado possibilidades, né, o que acabou falando com o Caê agora. Algumas das possibilidades que eu tenho pensado de colocar a audiodescrição em cena com o próprio ator, ou ela gravada, de uma forma como, né, o espetáculo ele fala muito de fantasias sexuais, de um processo de descoberta sexual, então há também a possibilidade dessa voz entrar quase como um personagem externo que estaria ali direcionando o ator também. Tenho pensado em possibilidades nesse sentido. Tenho um intérprete de Libras já também, LGBT, que trabalha comigo. A Jéssica Teixeira vai assinar uma consultoria dramatúrgica para me ajudar a pensar nisso, da acessibilidade, mas achei interessante o espaço aqui também para conversar um pouco sobre isso e principalmente para fugir de um lugar, que é algo que eu converso muito com a Jéssica, e aí é legal também trazer isso para o Perri ou Peri, agora eu não sei como pronuncia, mas de sair do lugar de esperar que eles me ensinem, que eles venham resolver para mim, né? Eu acho que enquanto a gente, quanto LGBT, sente isso com os héteros, as pessoas com deficiência também, né? Não se sentem assim com as pessoas bípede, assim em todas as nossas questões identitárias, mas de não ficar esperando que eles me ensinem, tentar buscar um pouco mais isso de mim, da minha contrapartida, e achei que aqui nesse espaço a gente está trazendo esse tema e acho que pode ser legal procurar. Então, um pouco do projeto é isso, esse momento que eu estou, né, a gente começar em sala de ensaio, a gente já está discutindo bastante dramaturgia, já faz uns 2 meses em estudo de mesa com ator, e queria começar os ensaios já com um pouco mais disso pensado ou de possibilidades para testar em cena também. É isso. E é um trabalho, é um solo, assim, é uma pessoa só em cena? Isso, é um solo também. Massa. Quer falar, Peri? Eu ia falar se o Perri quer comentar, enfim, é bem a área dele, mas enfim, eu também tenho algumas experiências que eu tentei, inclusive com o Péricles junto, tentei achar esses caminhos, enfim. Mas acho que você já tem ótimas ideias, acho que o Perri pode comentar melhor, mas já tem vários caminhos aí para você, né, apontados. Quer comentar, Perri? Super. Pedro, muito legal. Queria entender melhor, aí você falou um pouco do conteúdo, porque a gente só jogar um checklist geral, né, a gente vai partindo de fora para dentro. Muito mais legal quando a gente pensa o conteúdo e o que aquele conteúdo pede, né, de desdobramento ali, para estar integrado. Então, eu queria entender, você falou um pouquinho aí sobre essa questão de descobertas sexuais, de fantasias. Então, eu queria entender, existe um cenário, existem objetos, você falou que era um solo, né, que você escreveu,
você está dirigindo, mas você não está atuando, então quem é essa atriz, quem é esse ator no momento, e se existe uma jornada, se é mais físico, se é mais falado. Contar um pouquinho aí, que você falou que é uma quadrilogia, né? Então, esse é o segundo. Então, em que momento que estamos aí da quadrilogia, para onde ela segue, né? Quais são os pontos importantes aí dentro dessas descobertas nesse segundo? Eu queria entender mais o conteúdo. Vou tentar falar de uma forma, né, que resumida, mas que dê para entender bastante. É uma quadrilogia, então o primeiro espetáculo ele chama Agridoce, ele foi um espetáculo virtual que a gente produziu no final de 2020, e ele iniciou, ele foi meu TCC da pós-graduação, e ele começou esse projeto, né, eu não pensei no primeiro momento como quadrilogia, mas ele acabou iniciando toda a continuidade, e o primeiro momento ele fala, a dramaturgia fala bastante do meu processo de entender o abuso e o assédio sexual que eu passei enquanto menino LGBT. Então, a minha pesquisa começou partindo daí, e, enfim, tanto no quesito do tema aí dos números do assédio e das dificuldades que a gente passa por esse assunto ainda não ser tão pautado, né? E o espetáculo vem vem falar muito disso, e eu, como dramaturgo, sou muito narrativo, é bem descritivo mesmo, bem magético o texto em si. Eu escrevo de uma forma que é muito próximo da literatura, inclusive, nessa, né, da descrição. Né? Por isso que é um solo, mas bem quase como uma contação de história em algum lugar. E aí, a partir disso, veio a ideia da quadrilogia para falar de todo esse processo de descoberta sexual, de como foi esse processo de aceitação. A partir desse abuso, desse assédio, dessa primeira experiência sendo um assédio sexual. No segundo espetáculo vai falar um pouco de um processo de entender o próprio desejo sexual a partir de um conto do Caio Fernando Abreu que chama Pequeno Monstro. Eu não sei se quem conhece esse conto, mas ele fala de uma fantasia sexual do personagem adolescente, que acontece ali uma descoberta sexual com um primo, né, que é uma fantasia clássica para os meninos cis LGBTs, pelo menos, gays. E só que isso em contraponto com uma história real, com a minha primeira paixão LGBT, que é uma história, é um conto que eu escrevi 10 anos atrás e que passou, inclusive foi publicado, que fala do meu primeiro afeto LGBT, que foi com um menino que não queria, na verdade, né, não estava conseguindo lidar com a sexualidade, ele acabou passando por um atropelamento, e eu fiquei responsável de cuidar dele, enfim. Então, essa distonia entre a realidade e a fantasia, o que eu gostaria que tivesse sido e o que acabou sendo esse primeiro afeto LGBT. Então, o texto ele vem contando essas duas histórias, o ator em cena, ele conta essa fantasia, e aí a ideia é que pareça real essa fantasia que ele está narrando, e num vídeo a gente vai ter em animação de motion design essa segunda história sendo narrada só visualmente, sem nenhum texto falado, só a visualidade disso. E é onde cabe essas questões para mim como que eu vou resolver isso na acessibilidade, na audiodescrição, é onde eu estou mais em dúvida. Então, enquanto cena, a gente tem um cenário, tem um figurino, vai ser muito baseado no BDSM, então esse ator vai estar grande parte do texto amarrado, ele não vai ter grandes movimentações em cena, vai ter alguns momentos de soltar essas cordas ou correntes, ou que seja, que a produção criar, mas que ele vá se soltando ao longo do espetáculo. E esses tecidos em cena onde a projeção vai estar acontecendo. Então, basicamente, a gente está no começo do processo, tem coisa que não está completamente definida, e tem coisa que a equipe vai trazer, mas é mais ou menos essa imagem que a gente está pensando, e a encenação ela vai nesses dois lugares, no texto narrado pelo ator e na imagem que está sendo projetada, principalmente. Não sei se deu para visualizar. Eu super. Quero ver essa peça. Eu quero ver essa peça, urgentemente. Final de julho. Onde vai ser? Já sabe o negociando local? com o CC Diversidade, possivelmente. Está em negociação. Legal. Ali tem que divulgar bem, viu? É um espaço que a gente tem que meio que inventar o território, porque ele está num território super desconectado, né, das questões, né, tipo Faria Lima, né, para quem não conhece, é um bairro de muitas empresas, um bairro corporativo e coxinha. Sim.
Mas ali tinha um teatro, né, que era o Teatro Décio de Almeida Prado, e foi transformado no Centro Cultural da Diversidade. É um teatro lindo, eu acho lindo, mas é isso, ele tem que construir um público, porque ele não está num território onde essas questões estão tão presentes, né? Enfim, só sobre esse espaço que eu já fiz coisas lá e, nossa, foi suado. Acho que agora já está melhor. Mas, Então, nesse enfim, projeto, pensando nisso, né, o edital exigia bastante essa questão da comunicação, e aí eu também, como eu estou na direção, apesar de ser produtor, estou na direção, eu tenho uma produtora, duas produtoras que estão na coordenação de comunicação também para resolver essas questões. Assim. mas, assim, só uma devolutiva minha, pessoal. Primeiro, parabéns, porque acho que é uma autoficção, né, de alguma maneira, e exige muita coragem, você se expõe, e ao mesmo tempo, como se expor e expor uma história, que ao mesmo tempo é a história de muitas pessoas, né? E torná-la universal, né? Não deixar naquele individual, né? Ou então eu, minha dor, eu, minha vida. Às vezes, esse é o grande desafio, né? De uma dramaturgia nesse sentido. Como que a gente torna essa questão uma questão maior que a gente, né? Uhum. E, então, parabéns, parece muito legal. Eu acho que você tem um desafio muito legal, porque você tem duas camadas narrativas, né? A camada do ator em cena e a camada da imagem. Então, talvez você tenha a possibilidade de desenvolver uma narração outra para essa camada visual, que você pode eventualmente, porque isso, cada obra pede uma coisa, acessibilidade, eu acho que o Perry vai concordar comigo, não é uma coisa fixa, todas têm audiodescrição do mesmo jeito, no mesmo formato, todas têm Libras, por exemplo, Libras às vezes pode ser substituída por legendagem, em vez, você pode fazer uma legenda, um texto, né, a gente fez isso numa peça, tinha coisa que era Libras, tinha coisa que era legendado, a gente legendava também a descrição da trilha sonora. Então, por exemplo, né, é um simbolinho musical e, sei lá, batidas intensas com muito grave e causando, sei lá, sensação de ansiedade, por exemplo, né? Claro que é para a pessoa cega, ela não está enxergando essa legenda, né? Mas ela está ouvindo. Ela não precisa, né, dessa legenda necessariamente. Então, é jogar com esses elementos e você pode ter essa outra camada de narração sobre as imagens para a plateia como um todo. Então, de repente, é outra voz, é outra persona, ou um ex-máquina, né? Ou é o próprio ator, mas com outro tratamento vocal, seja interpretativo ou sonoro, uma pós-produção dessa voz para que fique clara essa distinção que você está fazendo entre fantasia e essa visualidade, né? Que vai trazer uma paisagem sonora para a pessoa que não é vidente. Né? Você pode criar uma paisagem sonora com, né, ajuda de pessoas que fazem trilha e desenho de som, que vai transportar essa pessoa junto com essa voz para esse outro universo. Então, você tem uma dramaturgia em paralelo, que com esses outros recursos, acho que pode ficar muito legal. E você pode escolher se essa camada vai para o público todo, se é só para quem tem equipamento de audiodescrição na sala, né? Quem escolhe escutar essa camada. Você pode oferecer o aparelho de audiodescrição para pessoas videntes também, avisando que, olha, se você quiser uma outra camada, existe, né? Ou você pode fazer no PA para geral, essa audiodescrição. Aí você vai entender na sua obra. Que mais te, né, que mais ajuda a contar essa história, né, da maneira mais impactante possível. Eu penso, me vem essas ideias. Perry, você acha? Concordo super com a Nath. Pedro, provocações aqui. Você trouxe bastante coisa aí elementos aí que você falou que vem do universo do BDSM, né? Então, tem essas questões das cordas, você falou que vão ter tecidos. De repente, valeria a pena pensar em um prólogo tátil, uma visita tátil para que as pessoas, antes da peça, ou então no início da peça, elas consigam sentir os elementos do palco de uma maneira, né, com contato,
e isso de audiodescrição, normalmente a gente tem no nosso imaginário que o audiodescritor é uma única pessoa, né? E não precisa ser necessariamente uma única pessoa. Podem ser vários personagens, e aí você pode trabalhar costurando isso na dramaturgia. Que personagem você quer que descreva o que está acontecendo? Porque você falou que tem um momento ali que vai só para um vídeo, é só a imagem, não tem fala. Se for, de repente, um momento ali de opressão, como seria, de repente, uma figura opressora de fora narrando, né, essa imagem, para trazer esse desconforto para o som, que as pessoas talvez estejam vendo na imagem, fazendo aqui suposições. Isso que a Nath trouxe, me lembrou aí também a companhia Iato, eles têm uma peça Jardim, sobre você também escolher o que você quer comunicar para cada parte da audiência. E aí não só trazer a questão de que a informação sonora chegue para o público, né, das pessoas cegas, mas que seja uma escolha narrativa, de repente. A pessoa que pegou o aparelho de audiodescrição, talvez ela ouça camadas a mais que uma pessoa que está sem o aparelho de audiodescrição não entenda. Eu lembro que o Jardim é uma peça da companhia Iato, ele não trata da questão da acessibilidade, mas ele trata dessa questão de segregar o que cada um está ouvindo. Então, um palco giratório, onde, dependendo de onde você senta, né, a plateia é circular, o palco está dividido em 4, e aí, dependendo de onde você sentou, você escuta o áudio do que está acontecendo, no que está na sua frente. O palco gira. Então, as cenas vão acontecendo numa ordem e você vai colocando as peças do quebra-cabeça no lugar e a ordem aonde você sentou, você tem uma experiência diferente do que está acontecendo, né? Porque acontecem os mesmos elementos conforme o palco gira, mas você vai ouvindo o que está acontecendo do outro lado como se você estivesse num cômodo e ouvindo o que está acontecendo no cômodo ao lado. E aí depois, lá na frente, as coisas fazem sentido. Então, de repente, pensar nisso, de trazer no áudio elementos que talvez não estejam só na imagem, né? Que também estejam na imagem, mas que você traga aí uma interpretação através de personagens que possam ser audionarradores, né? Não precisa ser uma figura única que te narre a história. E aí pensar o que faria sentido dentro daí do agridoce, quem você gostaria que fosse, né, esses audionarradores que trariam esses elementos por aí. Mas essa questão do tátil, eu acho que talvez possa ser algo a ser pensado aí. Isso que a Nath trouxe também de legendas, de repente procurar lugares onde as projeções caibam ali, se são nesses tecidos, se são, de repente, se houver leitura, se é em cima desse corpo que está amarrado, né? Onde que essas legendas vão estar durante a performance. Mais ou menos isso, de provocações que eu anotei aqui. Maravilhoso, Maravilha. muito obrigado. Eu acho que abriu várias possibilidades que eu não visualizava, então, muito obrigado. Legal. E podemos falar mais, tá? Não acaba hoje essa conversa toda, a gente vai evoluindo, até porque quando entrar comunicação, quando entrar curadoria, tudo isso acaba atravessando, né? A acessibilidade, ela é transversal. Aí, seguindo aqui na nossa ordem, eu tô indo em ordem alfabética e não estou sabendo fazer ordem alfabética. Então, já pulei. Maia, está aqui? Acho que não, né? Ainda não, talvez ela entre, né? Que ela falou lá no grupo. Vamos ver. Quebrante. Tá certo a pronúncia? Quebrante? Sim, quebrante, igual um feitiço bicha. Quebrante. Sim, quebrante, muito bom. Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Buenas noches. Buenas. Eu vou começar explicando então, e eu tenho umas coisinhas para mostrar também, mas é bem rapidinho. Se tiver muito barulho, gente, é porque eu moro com muitas pessoas, então fica, né? Tipo, tem um bar aqui, tem várias coisas. Então, eu inscrevi no Queer Lab o projeto que eu estou fazendo agora com a Serpiente, que é meu coletivo, que chama Finado Vivo. Finado Vivo é uma ação performativa. Ela tem 3 formatos. Ela tem um formato de performance presencial, ela tem um formato de vídeo performance, que a gente chama de filme performance, né? Porque
tá num formato bem maior agora, e ela tem uma oficina. Aí eu vou contar um pouquinho dela. O Finado Vivo é uma ação que eu moro na cidade de Sousa, no sertão da Paraíba. E aí eu atravesso a cidade, tipo assim, vou viver minha vida, minha rotina, assim, paramentada, sabe? Com as coisas que eu sempre quis usar, assim. Era importante que eu me sentisse muito bonita nessa performance. Carregando uma cruz preta, que são tipo aquelas cruzes que ficam na beira de estrada aqui no sertão. Não sei se vocês já viram isso. Tipo, quando morre alguém nas rodovias, sempre deixam, tipo, onde essa pessoa morreu. Que tem o meu nome de registro, a data de nascimento e a data de óbito, que elas são as mesmas. E aí eu atravesso a cidade, as pessoas, enfim, interagem com essa imagem e tal. E aí depois que eu atravesso a cidade, obrigado, Gabi. Eu vou num canto dessas beiras de estrada, eu faço um buraco no chão, tipo, com a pá e uma alavanca, eu enterro a cruz e aí eu faço uma dança por cima dela, assim, uma dança arterial, que é uma coisa como se eu estivesse exaltando essas existências, sabe? É tipo assim, uma cruz que ela não é minha no fim das contas, é sob o olhar das pessoas. Essa performance nasceu porque eu morava na favela do Heliópolis, em São Paulo, e eu vim morar aqui no sertão da Paraíba, e eu, como uma pessoa preta, trans, entre outras coisas, entre outros recortes, eu comecei a perceber que, por eu estar nesse novo espaço, né, e por ter uma outra herança que também em alguns outros lugares assim preconceituosos, eu sentia muito medo, igual qualquer lugar assim, sabe? Mas aqui eu sinto muito medo, não tenho muita minha rede de apoio trans assim, tipo, eu não tenho muito, eu me sinto muito sozinha assim às vezes. E aí eu queria fazer uma ação para eu poder enfrentar esse medo, tá ligado? E aí eu juntei uma galera, a gente montou tipo essa performance, tem gente do Brasil inteiro, assim, tem gente da Bahia que faz parte, tem gente de São Paulo que faz parte, que veio aqui para gravar comigo, para fazer ação comigo. 90% das pessoas do grupo são trans também, tem esse lugar, e a gente também entrou nesse lugar de guerrilha, assim, de fazer o projeto, porque a gente não estava conseguindo essa grana, assim, para poder montar, e porque eu também queria ter um lugar de que, tipo assim, eu tivesse alguma coisa pronta, sabe? Para poder enviar para os lugares, para poder fazer essas paradas, tipo assim, que eu não ficasse tão dependente do meu edital para poder fazer o meu negócio, sabe? Tipo, que ele venha agora. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho só uma foto aqui, porque ele está num processo de pós-produção agora, que está editando o vídeo, né? A gente teve uns problemas com uma das pessoas que a gente ia entrevistar, porque era isso, tem ação e tem algumas falas de algumas pessoas, tinha umas pessoas daqui, só que aí a gente teve um problema com a fala delas, então esse vídeo está sendo pronto. E aí eu vou mostrar aqui. Peraí, deixa eu só organizar aqui. Enfim, igual eu falei, eu só tenho uma foto aqui para mostrar do que é esse processo. Vocês estão conseguindo ver? Porra! Chique, né? Lindo, Obrigada. mas Nossa, muito foda. Uau, Muito uau, forte. uau, uau. Essa coisa, eu gosto também que é tipo um sertão verde, assim, né? Tipo, são esses outros sertões que dá para mostrar. Também tem essa coisa na roupa do upcycling, assim, que tem toda Você que uma... fez a roupa? Não, foi um amigo meu chamado Aman, que ele trabalha com a Voa Assim, não sei se você conhece. A Mira também, que é uma mina de Salvador, uma gata trans de Salvador que ela fez junto. Enfim, aí ela mandou pra cá, tipo, essa galera mandou pra cá, né? A gente gravou e tal dessa ação. Enfim, tem muitos códigos. Tipo, uma pessoa, quando viu na rua, disse pra gente que parecia que eu tava vestindo muitas e muitas pessoas, sabe? Então, e aí isso me fez pensar no que poderia ser essa oficina. Porque eu pensei assim, nossa, existem 1000 outras pessoas que têm essas cruzes que não são delas, né? Então, tipo, eu queria fazer uma oficina para poder fazer batalhões dessas pessoas, assim, em vários lugares daqui do sertão, sabe? Tipo, em outras cidades do Ceará, em algumas cidades de Pernambuco, porque eu acho que todo lugar tem para fazer esse movimento. A gente está com um problema também que é tipo assim, a gente descobriu na ação que cavar um buraco é uma coisa muito trabalhosa. Tipo, muito trabalhosa. Então, como é que a gente consegue fazer isso numa ação de uma oficina para também as pessoas não se matarem cavando um buraco, sabe? Também com alguns problemas, tipo, né, talvez não seja todo lugar que eu consiga um lugar para cavar um buraco. Mas enfim, imagina, tipo assim, 10 pessoas dançando em cima de um grande túmulo de cruzes, tá ligado? Eu acho babado. Enfim, tem essa imagem. Fala, amor.
Eu ia falar para você contar um pouco mais de como funciona essa oficina. Então, como eu pensei nessa dança do final, que fosse esse lugar arterial, assim, pensando do BMM, né, que tem essa dança que é tipo assim, de você jogar coisas pra fora, tá ligado? Mas não num lugar, assim, de tristeza, mas num lugar de exaltação mesmo, sabe? Tipo, esse corpo sou eu tenho esses lugares, e o problema que você vê nele é mais seu do que meu, tá ligado? Tipo, acaba caindo sobre as minhas costas essa cruz. Então, teria um momento desse de prática de, né, para você poder soltar esses lugares, cada um com seu corpo, assim, trabalhando nesse lugar. A gente teria algumas discussões, uma apresentação do que é esse lugar da performance, né? Eu queria colher também de quem tivesse nessa performance que revelasse alguns lugares da cidade que, tipo assim, olha, esse lugar eu me sinto muito ameaçada, ou tipo, esse lugar, sei lá, tem algum significado para mim, para a gente poder passar por esses lugares, né, fazer um roteiro, assim, e com essa galera marchando em 10 cruzes, assim, tipo, uma atrás da outra. E uma coisa que eu queria prezar, que foi o que eu prezei na minha ação também, era esse lugar de me sentir muito bonita, tá ligado? Então, tipo assim, mano, como é que você se sente melhor? Sabe? Tipo assim, esse grupo aqui vai te proteger agora, tá ligado? Sabe? Como essa rede de afetos. Então, tipo assim, vem passear com a gente do jeito que você se sente melhor. Pra todo mundo poder ter essa experiência ritualística, assim, sabe? De poder enterrar essa cruz que não é dela. E aí, aqui também, eu fiz aquela coisa da teoria da mudança. Eu fiz rapidinho, assim, mas foi muito importante porque eu comecei a entender coisas que eu queria e eu não sabia que eu queria, ou tipo, lugares que eu queria chegar. Mas aí eu trago para cá também, né? Tipo, eu juntei com tudo que eu tinha, né? Que não são muitas coisas ainda, mas eu achei foda essa parte do impacto dos sonhos, né? Tipo assim, em primeiro lugar, eu queria saber como fazer essa performance circular, como saber fazer esses materiais circular, sabe? Tipo, aqui, fora do Brasil, sei lá, porque, né, eu queria conseguir, acho que meu objetivo com isso agora e para o meu grupo também, para a Serpente, tipo assim, é conseguir esses espaços, sabe, para poder circular. Em segundo lugar, eu coloquei exaltar a existência e criar identificações de pessoas ditas dissidentes. Porque eu acho que esse é o mais importante, assim, da ação, sabe? Tipo, eu não quero falar sobre dor, tá ligado? Eu quero falar sobre se exaltar, caralho. Tipo, você é linda, tá ligado? Vamos trazer uma energia diferente para as pessoas. Gerar renda para as pessoas envolvidas no projeto, alcançar esse lugar de visibilidade para o meu grupo e fazer oficina no máximo de lugares que eu puder fazer, sabe? Registrar tudo isso e, tipo assim, talvez fazer um outro material a partir disso. Mas, enfim, em resumo, é isso. Demais. Uma coisa que eu acho super legal nesse projeto e que acho que vale para todo mundo é que ajuda demais a gente a viabilizar se a gente consegue produzir imagens que, por si, é isso, eu vejo essa imagem, né, dessa performance, eu já me interesso, sabe? Ela é bem acabada, ela é bonita, ela demonstra todo um esforço também, não é qualquer coisa, foi pensado um figurino, foi pensado um enquadramento, foi pensado uma locação, foi pensado um look, tem muitos elementos que a imagem por si já fala para a gente, né? Que tem uma artista ali, né? Então, isso para todo mundo, produzir imagens. Eu, assim, no meu festival e outros que eu trabalho, a gente sempre procura, mas qual que é a imagem que representa? E não é uma cultura superficial da imagem, é uma cultura de, assim, o que isso me causa, né? E como que a gente transpõe isso, essa imagem, para quem, né, não usa os olhos para ver? Então, essa é uma outra pergunta depois para esse trabalho. Mas, de cara, que legal que você fez a teoria da mudança, eu acho que ela ajuda mesmo. Depois você vai poder completar com outros recursos que você vai conseguir, outros, né? Enfim, até essa mentoria, ela pode ser um recurso do projeto, por exemplo, enfim. Eu acho que uma coisa importante para você com esse trabalho seria identificar em que circuito ele pode entrar, esse trabalho. Eu acho que é o circuito da arte contemporânea, é o circuito das galerias, tem a Mostra Verbo, sabe? Por exemplo, aqui em São Paulo, na Galeria Vermelho, todo ano, e eles abrem convocatória para novos trabalhos, teria tudo a ver.
Tem as mostras, né, de performance. É legal a gente encontrar o nosso nicho, porque ele pode ser muito restrito e nichado, mas ele existe e ali tem um mercado, ali tem dinheiro, ali tem espaços. Então, encontrar esse nicho, e o Vídeo Brasil também, bem lembrado, e apostar nele, né? Talvez assim, não, né? A gente às vezes quer entrar em qualquer edital, mas tem edital que não é para gente. E tem edital que a gente nem imagina e que é para gente, né? E existe sei lá, que me vem espaços em São Paulo. Aliás, eu conheço Souza, sabia? Eu fui para Souza. Eu fui Que me massa. apresentar. Eu achei uma cidade muito louca, assim. Assim, fiquei 3 dias e me custou entender o que acontece naquela cidade, assim. Uhum. Mas é um lugar interessante para criar como território, né? Mas deve ter muitos desafios, com certeza. Uma coisa que provavelmente você conhece, vou chover no molhado, mas você já viu o trabalho da Berna Reale? Sim? Sim, eu amo, sim. E me remeteu um pouco. E eu fiz um curso com ela, onde ela falou muito sobre como criar a performance, como pensar. Ela é super. Aquelas coisas que ela faz, depois a gente pode colar aqui um link da Berna Reale. São coisas, em geral, muito simples, mas carregada de sentidos. Assim, a gente olha aquela imagem, ela tem uma performance para falar de violência policial no Pará, que ela anda num cavalo pintado de vermelho de urucum nas ruas vazias de Belém, com uma focinheira na boca e uma roupa de militar, uma coisa meio militarizada, assim, por exemplo, né? Aquilo, assim, não precisa de muito, né, explicação, aquilo já tem um impacto. Ela fez outra performance sobre Berna Reale. Eu vou escrever aqui, depois eu acho o site dela, mas se vocês colocarem no Google já aparecem 1000 imagens. Ela é artista e ela é perita legal, então ela vai em cena do crime, né, fazer perícia. Então ela tem toda uma relação com a questão do crime enfim. Tem uma outra que é sobre questões de assédio sexual, e é um exército de muitas meninas enfileiradas com roupinha de escolinha particular, sabe? Sainha e camisa, e elas têm na boca aquele negócio que vende em sex shop para fazer boquete sem a pessoa, tipo um buraco de boca, assim. E elas têm isso na boca e elas simplesmente marcham super organizadamente pela cidade. Sei lá, me veio a Berna como referência. E aí, acho que pessoas como ela são pessoas para procurar e somar também. Pessoas que estão criando nessa linguagem. Somar, montar uma amostra coletiva. Às vezes, né, o nosso trabalho, ele sozinho, ele não tem tanto alcance, mas a gente junta com mais meia dúzia e cria uma amostra. Às vezes a gente quer viabilizar o trabalho por si, mas às vezes a gente tem que inventar um contexto para o nosso próprio trabalho acontecer. Então, como seria uma amostra de performance em Souza? Sei lá, por exemplo, né? Que conseguisse trazer umas pessoas de outros lugares e fazer ali uma amostra e também um laboratório de criação, enfim, jogando as ideias que me vieram. E aí, Amiga, Oi, fala. não, só ia fazer um comentário que uma coisa que eu gosto muito é essa ideia, né, de pensar essas três frentes do projeto, mas isso tudo como um projeto só. E como essa coisa da oficina pode ser um ponto bem forte para um projeto, sabe? Em que você oferece uma oficina, né, para as pessoas e que depois elas participam e também realizam a performance, assim. Eu acho essa ideia muito boa, inclusive quando estiver, quero fazer. Acho que é uma coisa para se valorizar dentro do projeto, sabe? Quando for escrever, montar bonitinho, dá um foco nisso, dá uma engrandecida, uma valorizada nessa parte, porque pode ser uma coisa que conte pontos, assim, legais. Eu queria adicionar uma coisa relacionada a essa perspectiva
do próprio projeto, né, que tem muito a ver com performance, arte contemporânea, mas ao mesmo tempo, eu sinto que tem uma vertente que você está, principalmente nessa planilha que tu apresentou, né, que é olhar para outras áreas que não só da prática artística, né, a prática ou a pesquisa poética, né, que é tipo pensar o registro, a distribuição, a circulação e às vezes também pensar que esse planejamento que a gente está estudando aqui pode ser aplicado não só num quesito de financiamento ou de execução, assim. Todo esse planejamento importa muito para a própria prática artística, assim, né? Entender como que é isso da oficina para você, porque a performance em si é a linguagem na arte contemporânea, na arte em si, no geral, que começa a inserir esse pensamento da pedagogia, não só pelo próprio corpo, porque o artista está se propondo a fazer algo enquanto ferramenta do seu próprio trabalho, né? Então, ele já está aprendendo, né? Como se ele estivesse dominando um papel, né? Ele está experienciando enquanto ele pratica a própria performance, né? Então, a própria ideia de oficina dentro do seu projeto pode fazer parte, né, do desenvolvimento do trabalho e não está distante, tipo, eu faço a performance e também faço uma oficina. Eu tenho umas referências assim de artistas performáticos que trabalham muito com o lugar de oficina. Tem uma galera que se chama Corpos Informáticos, que é um dos maiores coletivos de performance aqui no Brasil, principalmente porque é uma galera que está fazendo performance antes de ser inserido no, sabe, num olhar assim nacional do que é performance, né? Porque também tem um olhar muito internacional do que é performance e o Brasil quebra muito isso, né? A performance e a arte contemporânea no nosso cotidiano é muito doido, né? As pessoas ficam passadas com a gente, sei lá, faz uma coisa pelada, faz uma coisa com máscara, quebra umas coisas, se suja, dança. E porque é performance, isso causa muito, sendo que o mesmo tipo de expressão, a mesma prática, a mesma coisa acontece nos centros urbanos, em outras manifestações culturais, mas as pessoas talvez não veem esse impacto, né? Por causa do contexto da arte contemporânea. Então, acho que pode ser interessante para você olhar dentro desse lugar da performance um contexto mais expandido, né, do que tu está praticando, porque esse próprio encontro em si já é um trabalho de arte, sabe? Ele não precisa virar ou ter um resultado material para que ele consiga circular nas galerias ou nos festivais de performance, sabe? Porque tem um lugar muito conceitual do que tu apresentou que me chamou muita atenção, assim, principalmente nessa relação com o encontro com as pessoas e o quanto elas podem contribuir para a própria idealização e poética do trampo, sabe? E eu aproveitar uma coisa que, já que citaram a Berna Reale, assim, ela é uma ótima referência também para coisas que a gente não deve fazer enquanto performers, porque ela tem muitos trabalhos racistas, elitistas, e tem uma perspectiva muito pautada nesse viés da performance, que onde eu tenho uma ideia e aplico ela sem muito pensar se eu preciso estar reproduzindo uma violência com um grupo de performers no qual vai estar só mimetizando algo que cotidianamente outros corpos que não o da artista tá passando, assim, principalmente porque ela tem muita informação, né, do sistema carcerário e da violência, né, os corpos que passam pela violência no Brasil. E, infelizmente, ela é uma das artistas que vem marcando muito, né, a arte contemporânea no Brasil, mas com trabalhos que acabam só ecoando as mesmas violências. E é muito doido que o trampo dela, nesses últimos 5 anos, ganhou uma visibilidade gigantesca, principalmente com esses trabalhos que ela satura a violência, né? A arte também tem disso, né? Às vezes, por exemplo, pensando no uso da cruz, né? E o lugar a quem pertence a cruz, o que simboliza, né? Mesmo que a gente esteja subvertendo o lugar de morte, né? Como diz a Castiel Vitorino, né? Ter uma boa morte, né? Nos desejar uma boa morte é importante, mas às vezes é polêmico e importante ser polêmico. Importante causar esse desconforto, por mais que a ideia do trabalho seja positiva, sabe?
todas as criações, inclusive da Berna, acho que você está falando provavelmente do Pantone, né? Que ela fala de racismo. E é isso, são escolhas que a gente pode problematizar, discutir, né? Eu estava me referindo super à força da imagem, e eu acho que ela trabalha num contexto específico ali, onde ela acha que ela deve denunciar aquilo, né? Enfim, dá super para discutir. Mas você falou uma coisa muito legal que eu acho que pode ser legal para esse projeto, que é que às vezes o registro é a obra também, né? Você pode distribuir o registro como uma obra. E aí você ganha um mundo, porque você consegue, né, com a força dessa imagem que você mostrou, e você deve ter outras milhões lindas. Isso também é uma obra em si, né? E isso também tem um circuito para ser distribuído. Isso é muito importante para conseguir chegar nos lugares, né? Ter um registro para você poder vender o trabalho para um espaço é muito importante, sim. Então, muito massa que E o você já tenha registro ser o conseguido. trabalho. Sim, sim. Né, também. O que eu ia falar mais que eu tinha pensado aqui? Acho que esqueci, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. Acho que é isso. Brandt, tem Mais dois alguma pontos coisa? que acho. Fala Tem aí. dois pontinhos. Não, me pareceu muito aí pela sua fala, Brandt, que você está buscando aí pontos de conexão, né? Você falou dessa questão do enfrentamento do medo, de que não existem tantas pessoas. Então, assim, me parece uma obra de que, se você conseguir reunir várias pessoas no mesmo local, ela ganha uma força gigantesca. E aí, se você tiver presencialmente com outras pessoas que, de repente, até construíram, aí, que nem você falou, o figurino nessa oficina, de repente, me pareceu muito visual, né? Então, tem toda essa peregrinação, né? Carregando a cruz e abrindo buraco. Então, isso daí já conta muito no visual. Mas, de repente, no início ali da performance, de repente, caberia ali uma audiodescrição, que você falou que tem muito essa questão de que o olhar do outro vem como, né, o problema está no outro, né? É o outro que não consegue enxergar esse ponto de vista. Então, de repente, a audiodescrição ela vira como um olhar regenerativo entre as participantes do grupo, uma narrando, né, audiodescrevendo a confecção dessas muitas pessoas que constroem essa roupa, uma da outra, mas de uma maneira a vir como algo regenerador, né, de trazer um olhar de fora, dentro desse grupo que participa da performance, uma regenerando, né, a outra, para que surja aí uma nova vida, né? Essa foi uma das coisas, mas você me disse que tem também um vídeo, né? E aí fiquei muito curioso de assistir esse vídeo quando ele estiver pronto. E uma das forças se você tiver aí, de repente, pontos fortes da sua performance, por exemplo, aquela imagem que você mostrou para a gente, segurando a cruz, olhando para o horizonte, e aí com um tecido pelo chão, e aí você trouxe que era um sertão verde. Então, tem várias coisas ali que eles quebram um pouco a expectativa do que seria, do que você, por exemplo, veria no sertão. De repente, se você tiver esses momentos, por exemplo, segurando a cruz, olhando para o horizonte, com a roupa confeccionada, se você tiver como escrever esses pontos, no virtual, de repente, é uma obra que você pode criar essas conexões com outras pessoas de outros estados. Elas poderiam reproduzir a sua performance e fotografá-la, como seria, por exemplo, no Rio Grande do Sul, então no Acre, né, em Goiânia, esse ponto forte da performance. E aí você consegue, se você não conseguir neste momento no presencial, você consegue no virtual ir buscando semelhanças e diferenças desses pontos de performance que você pode juntar num vídeo, que aí ganha força coletiva ali também, algo que possa ser reproduzido cada uma à sua maneira, mas que seja uma performance que você consiga depois juntar, que as pessoas te enviem como seriam essas imagens, você colete isso num vídeo, para que você construa esse senso de comunidade, de conexão, que eu acho que é um pouco, pelo que eu entendi, o que você está buscando aí na performance.
Um último comentário também que me lembrei agora o que eu ia falar. Se essa ideia de oficina, porque é isso, acho que nos nossos projetos a gente tem que criar a linguagem do nosso projeto, que ela é única. E oficina pode ser uma palavra que super serve, mas será que vale a pena investigar outras palavras para essa experiência? Digo isso porque às vezes oficina a gente associa muito a uma instância de educação, né? De alguém que ensina alguém alguma coisa. Ainda que possa não ser isso, pode ser de cara lido a uma oficina, é um curso, né? E talvez existe outra palavra, é uma usina, é uma vivência, é um laboratório, é uma coisa talvez que dê uma noção mais de que é colaborativo, de que é uma contaminação, né, entre as pessoas, sei lá, só uma provocação aí para você pensar se vale a pena, né? Enfim. Sim, quando eu penso esse negócio, Comunhão. eu sempre penso em ritual, tá ligado? Tem essa coisa, né, de você fazer o negócio, enterrar coisas, tipo isso, é um rito. Mas aí eu fico pensando agora naquele papo que a gente teve sobre as palavras, né? Tipo, como é que chegam nos projetos, tá ligado? Eu fico pensando, será que projeto vai pro edital e aí ritual vai pra ação? Enfim, não sei, sabe? Coisas para se pensar quando for negociar algumas coisas. É isso, amiga. Certeza depende do contexto, mas num circuito arte contemporânea, isso vai ser entendido, sabe? Num circuito mais teatro experimental, sei lá, talvez é mais oficina, sabe? Depende de para quem, com quem que a gente está falando também. Mas é uma coisa para pensar. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma rodada com alguém que esteja aqui, porque já são 8h30. A ver. Mas só agradecer antes de entrar alguém. Obrigado aí pelas coisas que vocês pontuaram. Já pensei em várias outras coisas. E Peri me deu um novo formato, né? Que é essa coisa do online também. Já vou botar na minha tabelinha lá também para ver como é que fica. Obrigado. Oh, muito bom. Caê já foi, acho que Maia não entrou, não pôde entrar. Pedro foi, Elza não entrou. Marco Antônio Oliveira. Eu tô aqui. Oi. Então, só um aviso, antes de você começar, ficou faltando Maia, que não entrou, Elza, que não entrou, e Luz Bárbara. Então, vamos deixar, na próxima rodada de mentorias, a gente prioriza quem não coube hoje, tá bom? A gente faz mais uma consulta para a próxima rodada e a gente acomoda quem não conseguiu hoje, tá? Pode falar, Mari. Oi, gente, boa noite. Eu acho que eu vou ser breve, porque eu acho que eu tenho uma questão mais pontual, assim, até no formulário, eu acho que isso aparece, né, no preenchimento. A minha questão, ela tem a ver com produção, e aí vou falar um pouquinho para situar, assim, no ano passado, na verdade, em 2020, eu escrevi uma peça e foi um processo também um pouco em comum, tem pontos em comum com o que outras pessoas falaram aqui, que parte de algo pessoal, de uma experiência, de um processo de escrita que também me ajuda a me ver, a me ler, a me compreender. E aí eu me inscrevi no edital da época que tinha sido lançado para o Mix Brasil, Dramática. E estava muito empolgado e estava muito esperando que a coisa rolasse e não passou. Em 2021, o edital surgiu de novo, até num período um pouco anterior, e eu tinha pensado, né, aquele projeto não passou, a peça não passou, vou escrever outra coisa, estava com outras ideias, mas por conta do tempo e de questões que foram acontecendo, eu não consegui a tempo e acabei, assim, mesmo desacreditado, inscrevi a peça, a mesma peça, com poucas alterações e tal. E passou.
Achei curioso, assim, não estava nada acreditando que passaria, e passou. O espetáculo chama O Silêncio Anuncia o Grito, ou Voz Bicha, e a gente, é isso, né? É uma equipe super reduzida, porque também tem uma coisa que acho que é bem relevante nessa questão. Eu sou de Santa Catarina, eu não sou de São Paulo, estou aqui desde 2019, fevereiro de 2019. E aí é isso, a sensação que eu tenho até agora é que eu estou chegando na cidade, porque é pouco tempo e ao mesmo tempo teve uma pandemia aí que parece que o meu processo de chegada congelou. Então agora que as coisas estão num processo de retomada, eu estou sentindo que eu estou voltando a chegar na cidade. Então é uma sensação estranha. E também foi, né, no ano passado, criando essa peça, foi o meu primeiro trabalho autoral em que eu escrevi, atuei, tive que dar conta da direção, produção, então é isso, né? Como também a questão das redes de contato ainda não era e ainda não é algo que está bem estabelecido, a equipe é muito reduzida, eu criei o espetáculo na residência no CCD em 2 meses, e depois a gente estreou no Paulo Eiró, e aí foi uma experiência super legal, assim, o espetáculo ganhou o Coelho de Prata, então a gente recebeu o prêmio do público, recebeu uma menção honrosa do júri técnico, fiquei super feliz. E agora a grande questão, que eu acho que é muito uma questão de vários espetáculos, é como eu continuo, como eu não... É isso, foi um investimento em todos os sentidos, né? De energia, de pessoas, de dinheiro também, mas a ideia é essa, né? Como eu continuo com o espetáculo e como produz um espetáculo, principalmente aí a questão que é bem específica que eu gostaria de fazer é como eu acesso lugares e espaços, isso, assim, mais em termos de espaços, de instituições, para que esse espetáculo consiga existir minimamente envolvendo algum cachê para que eu pague as pessoas que estão comigo, porque eu faço de graça, o trampo é meu. Não deveria, mas sabe assim, essa coisa, o trampo é meu, mas as pessoas que estão, elas precisam ser pagas, né? E aí eu acho justo, e aí também não estou conseguindo me bancar. A questão é essa, assim, como acessar, se vocês têm, principalmente a Gabs, né, que trouxe a questão da produção, acho que é isso, quem tiver experiência para me falar, eu acho que vou ficar feliz, mas a questão é essa, como aqui nessa cidade eu consigo produzir? Porque na cidade que eu morava antes, eu até manjava como fazer, onde ir, com quem eu sei que não vai rolar, que espaço cabe, que espaço vai me receber, e aqui não, aqui eu estou assim, chegando, essa sensação de estar chegando. E quero apresentar, sabe? Eu não quero deixar uma peça que teve uma estreia, é isso, a gente fez a estreia e eu quero que ela continue aí, né? Que ela continue aí. É isso. Valeu. Obrigada pela sua colocação. E é foda, né? É a dificuldade, é difícil mesmo, né? Entrar num circuito, a gente chega, né? Tipo assim, por exemplo, eu, né? Falando por mim, agora eu consigo acessar espaços tal, mas eu estou há 27 anos em São Paulo, sabe assim? Eu acho que eu passei os primeiros 15 muito na sua situação, assim, né, tentando achar, né, e aí construindo sua rede, né, as pessoas aliadas que vão abrir espaços, que vão colaborar, que vão ajudar. Realmente tem que pagar as pessoas, tem que pagar você, seu trabalho vale, sabe? Então, é uma coisa que é isso, tem vários caminhos. São os editais, e aí você está tentando eles, né? E tem os específicos, né? LGBT, edital LGBT, Doritos Rainbow, como o nosso aqui que financiou esse projeto, o próprio Mix Brasil, os festivais, né? Como o próprio Mix Brasil e outros que surgiram, tem no Brasil inteiro, que abrem convocatória. Tem uma fase que eu acho que não vou ser hipócrita de falar, ai, não, vai que vai dar certo. Tem uma fase de... e que tem muito a ver, e que
eu acho que é uma exclusão também que tem muito a ver com as suas relações, as pessoas que você conhece, as pessoas que você vai trazer para o seu projeto e que vão, né? Então, às vezes, sei lá, uma pessoa que é um pouquinho mais, assim, estabelecida nesse mercado, que topa estar na sua ficha técnica, aí ela dá força para o seu projeto, né? Porque é um nome um pouco mais conhecido dessas comissões, que às vezes são muito caretas e tal. Então, meio que é um trabalho de formiga, né? Formiga atômica, demora um pouco para pegar, mas eu acho que você tem que continuar insistindo e pensar assim, eu vou mandar 10 para emplacar um, sabe assim? Eu pensava assim. Eu não sou boa de edital, inclusive não costumo ganhar muito edital. É engraçado que eu faço mais comissão de edital do que eu ganho edital mesmo, né? É muito louco. Mas eu acho que também meus projetos, às vezes, eles são, né, difíceis de emplacar. Então, vou te dar um exemplo de um trabalho que eu não consegui nenhum edital e ele rolou, que é o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. É uma peça, né, talvez vocês conheçam, que é com a Renata Carvalho no papel de Jesus. E eu dirigi, né, criei o projeto, dirigi, traduzi o texto, é um texto de uma dramaturga escocesa, trans, uma mulher trans mais velha, já de 60 anos. E eu falei, eu vou montar. E eu não tinha por onde começar. Eu mandei um monte de edital, eu não ganhei nenhum. E aí eu consegui uma aliada, que foi a Gabi, que é da Corpo Rastrado, que é a produtora onde a Gabi está hoje trabalhando. E eu consegui essa produtora que eu falei, Gabi, eu quero muito fazer essa peça. Ela falou, tá bom, vamos lá, eu te ajudo. E aí, o que a gente precisa? Falei, bom, primeiro eu preciso trazer a Renata para ensaiar o trabalho. Como que a gente faz? Porque eu não posso chamar ela de graça. Ela mora em Santos, ela tá, tipo, super, na época ela estava super lutando pelo corre do dia a dia, da sobrevivência, do aluguel, sabe? Ela estava super, como, né, muitas de nós aqui, num perrengue. Eu falei, não vou chamar, vem para São Paulo ensaiar de graça, não posso fazer isso, né? Eu ainda não tinha tanta consciência, né, da questão trans, mas eu já sabia que aquilo era errado. Então, tá bom, então vamos juntar um dinheiro. Aí eu pus do meu bolso um pouquinho, a produtora pôs também, e a gente pagou um salário para Renata poder ensaiar. Começamos por ali. E aí ensaiamos, e um belo dia a gente conseguiu que um cara de um festival viesse ver o ensaio. Ele assistiu, ele falou, não sei, não foi, era o Porto Alegre em Cena, ele não quis. Depois a gente acabou indo lá, porque quando a peça ficou hypada, aí ele quis. Mas de cara ele, não sei o quê, não. Mas contou para os outros que ele tinha visto isso. Aí o outro que veio assistir já ficou interessado. Enfim, foi assim, a gente foi batalhando, tipo, também graças à articulação da Gabi, que tinha esses contatos, que pessoas viessem ver esses ensaios. Era o cara do festival, era a mina do teatro tal, aí um dia veio uma pessoa do Sesc, sabe? Aí aí uma hora a gente conseguiu uma estreia no Festival de Londrina. E aí, no momento em que a peça se encontrou com o público, e com toda também controvérsia em volta dela, porque já na estreia já teve censura, já foi um bafo, enfim, isso também acho que alimentou a opinião pública, né, sobre o assunto, porque foi um dos primeiros casos mais conhecidos, porque censura a gente tem desde há 500 anos, mas foi um caso que ficou conhecido. Aí, depois que a peça encontrou, mas eu acho que a combustão mesmo foi quando encontrou o público, sabe? E o público reconheceu que essa peça tinha uma coisa importante. E aí, a partir desse reconhecimento, que não é nem um mérito meu, acho que é um mérito do timing, né? Do momento também. A partir daí, a peça aconteceu porque as pessoas queriam ver, começou a ser pedida, né? Então, aí a gente conseguiu temporada no Sesc, mas todo esse processo, 1 ano e meio, 2 anos, até estrear. Do momento que eu decidi montar, foi em 2014 que eu conheci o texto, né, e resolvi montar, a gente estreou em agosto de 2016, então, quase 2 anos depois.
Só estou dando um exemplo, assim, que não é, acho que não é uma regra, um acontecimento bem especial na minha vida, assim, e no teatro, assim, mas só para dar um exemplo de que, assim, você tem que ir fazendo, mantendo o trabalho vivo, mantendo ensaios e trazendo gente para ver, gente que possa ser tocada. Aí um circuito um pouco mais independente, sei lá, Praça Roosevelt, tal, coisas menores, só para que a peça seja vista. E aí eu acredito muito que o próprio público também puxa o trabalho. A gente vai muito por um caminho, o edital vai fazer com que o trabalho aconteça e chegue no público. Às vezes o público é que fortalece o trabalho e ele chega então nos editais porque ele já fica um trabalho que os editais acham que ele deveria ser apoiado, sabe? Mas até o público não reconhecer isso não acontece. Então tem muitas variáveis e não é nada fácil, né? Mas eu diria, mantenha o trabalho vivo, mantenha o trabalho se refinando cada vez mais, né? Na sua linguagem, na sua estética, né? Tentando deixar ele cada vez mais refinado, não de refinamento, né? No sentido de fina também, né? Mas no sentido da linguagem, do trabalho artesanal, do fazer teatral, né? Deixar ele cada vez melhor e mantém um ensaio fixo e chama a gente para ver, chama a gente para ir te ver, vai chamando todo mundo que você conhece, aí conseguir um espaço independente, com bilheteria. No primeiro momento, você vai dar essa bilheteria para a equipe que está com você, depois você começa a se pagar, de preferência de cara você se paga, acha uma lógica financeira justa para todo mundo. Enfim. Gente, é foda. É foda. Não vou Acho que a dizer, Nath, acho que é isso, é foda, mas acho que a Nath já pintou alguns caminhos, né, possíveis para se fazer isso. Eu acho que, pensando no âmbito dos editais, tem editais específicos para circulação, isso é uma coisa legal de prestar atenção, né? Não só os de produção, mas os que são específicos de circulação. Depois tem a questão dos festivais, né, que aí já tem mais opções, são mais plurais. Também é legal ficar de olho quando abrem essas inscrições para conseguir mandar o trabalho, aproveitar que já está pronto, né? Para essas coisas todas, é importante também, como a gente falou com o Quebrante, do registro, né? Como o registro é importante, assim, se você conseguiu fazer fotos e vídeos dessa primeira temporada, isso é muito válido, né? Já ali, assim, todas essas coisas que envolvem a divulgação são muito importantes para a questão da circulação. Então, um clipping da onde saiu o seu trabalho, isso é importante ter, com essas fotos, de repente, gerar um portfólio do trabalho, né, para começar a se criar um currículo. Todas essas coisas são importantes para se prestar atenção e para se conseguir esse objetivo, sabe? Que você falou. Marco, também pensar aí, de repente, nisso, complementando o que a Gabs trouxe, de montar um trailer e colocar nesse trailer aí, se você tem esses registros audiovisuais, né, os momentos mais fortes e colocar ali essa chancela que você já teve aí, né? A questão do Coelho de Prata, o prêmio do público, tudo isso conta, já são conquistas que precisam ser comunicadas. Então, quando você for criar esse trailer, esse teaser, né, para disponibilizar aí para conseguir um edital de circulação, então mais oportunidades, é importante que isso venha ali também junto, né, em letras garrafais, porque é uma conquista super importante, tem que ser celebrada nesse registro audiovisual. E é isso, eu fiquei também da mesma maneira. Queria entender um pouco mais o conteúdo. Você falou que é o silêncio que anuncia o grito, né? Ou o pós-bicho. Eu também queria entender um pouco mais do conteúdo em si. É uma peça, na verdade, que fala. A ideia é que eu tenho uma boneca em cena, em tamanho real, que é a minha mãe, e a ideia é que tem o nascimento de uma bichinha, que não é um menino ou uma menina, é uma bichinha, e que ela não chora. Ela nasce, mas ela não chora, porque ela não tem voz.
E aí essa é a questão, a ideia de uma bichinha que vai aprender, ela tenta aprender a falar, mas ela não tem a voz que as outras pessoas têm. E a ideia é que eu volte nas minhas memórias desde a infância e tente resgatar esse sussurro de voz. Então é bastante biográfico, ele é uma peça bastante crua, bastante a partir da narrativa, né? E a ideia é que eu vá resgatando esses momentos em que eu tinha esse sussurro de voz em locais escondidos, onde ninguém via as coisas que eu fazia, as coisas que eu assistia, que ao mesmo tempo assombravam e, por outro lado, me deixavam fascinado. Então, é um pouco essa ideia, resgatar a minha história e tentar buscar esse resquício de voz, esse pedaço de voz que eu abandonei, que eu fui abandonando, para recontar. E aí a ideia, a partir dessa voz que ficou lá atrás, que por vários motivos, e aí vou falando de violências que a gente vai vivendo na vida e vai deixando essa voz cada vez mais presa, ela sai menos. E aí a ideia é que eu encontre essa voz e vá recontando a minha história a partir dessa voz, né? Então, é um pouco a partir disso, assim. E aí, no final, é a ideia de será que essa voz sai? Será que não sai? Será que precisa sair? Será que é um grito? Será que não é? E aí é um pouco isso, assim, a ideia da peça. Muito incrível, Marco. É legal porque você tem esses elementos específicos, né? Tem essa questão e elementos surreais, né? Tem a boneca que mas ao mesmo tempo ele fala de algo universal, né? Essa questão da repressão, de ter que fazer as coisas escondidas, acho que é algo que reverbera em todo mundo. E é legal ver no específico ali as pessoas se reconhecerem, não, que talvez elas não tenham passado exatamente pela mesma coisa, mas aquele sentimento é o mesmo. E aí isso traz aí, acho que foi por isso que o público também se identificou. Eu estou super curioso para ver se tiver esses registros. Compartilha com a gente quando você for ensaiar, também chama a gente. Que acho que aí fica mais claro também entender como que a gente adicionaria elementos aí, de repente, de acessibilidade dentro desse universo seu. Super, acho que a ideia de cair, de ser um solo, né, e ainda mais tem essa questão da voz, eu fiquei muito provocado nessa questão em termos de acessibilidade, né, como seria um áudio que é uma descrição poética, que tem essa minha voz ou não tem essa minha voz e que de repente vai tendo essa minha voz. Fiquei pensando, né, como a linguagem da estética também respinga, né, para essas questões também. Me moveu muito essa questão. Gabs, desculpa, eu acho que eu te cortei. Não, imagina. Eu ia fazer só uma pergunta de curiosa. Em que cidade você está vivendo agora? Aqui em São Paulo. São Paulo. Tá, você veio Isso. para São Paulo, entendi. Isso. Mas só queria agradecer as colocações de vocês e acho que é isso, assim, nesse momento eu não estou conseguindo ensaiar, assim, eu sou educador também, justamente é o que paga minhas contas para eu continuar aqui na cidade. E é isso, assim, estou trampando como educador e não estou tendo grana para ter um espaço onde eu moro, é muito pequeno mesmo, então não tenho um espaço para ensaiar, mas tenho articulado com pessoas, inclusive do festival, né, de outra peça do próprio festival, para a gente tentar fazer uma temporada juntos, né, porque eu acho que dessa maneira a gente é rede, né, se apoiar, e acho que isso tem sido bem importante de estar aqui, né, de perceber isso, pegar um espaço, edital da Funarte de ocupação para apresentação aqui em São Paulo está aberto, né, para abril até junho. Então, né, estou pensando nisso para a gente articular, inclusive dividir custos, né? A gente tem o mesmo técnico iluminador, então é isso, né? Se a gente divide custos, se a gente se ajuda, aí até me ofereci para trabalhar na parte técnica, né? Do outro espetáculo e quem sabe fazer essa troca para a gente reduzir custos, se ajudar, ampliar a divulgação e potencializar enquanto grupos que estão juntos, né? Acho que isso é importante e tenho aprendido isso também aqui com vocês. Obrigado. Valeu. Gente, estamos nos momentos finais, então acho que a não ser que alguém queira fazer algum comentário final, assim, senão eu já queria fazer os anúncios sobre os próximos encontros.
Alguém quer falar alguma coisa sobre tudo que a gente conversou ou vamos em frente? Bom, vamos em frente. Gente, na próxima segunda, a gente começa o módulo 2, que é curadoria. Então, a gente está bastante focando meio que esse primeiro encontro, que é sobre arte queer, né? Que é isso, a gente sabe que arte queer é uma linguagem, né, colonizadora, é um termo em inglês, tem todas as questões que a gente pode problematizar sobre queer e sobre o Queer Lab também. Ao mesmo tempo, é uma palavra que nos serve, ela é instrumental, porque ela é a palavra que denomina, é um big guarda-chuva, né? De questões de gênero, sexualidade, corporalidade, e até de linguagem artística. Então, a gente está usando esse termo aqui no laboratório e também nesse próximo encontro para conduzir a gente para o que vai ser a internacionalização, basicamente levar nosso trampo para fora do Brasil. Então, na segunda vem o Ali Prando, falar sobre um panorama dessa arte queer, bem dessa perspectiva globalista, internacional, né? Então, por favor, não entendam que a gente acha que a arte dissidente, a arte de pessoas LGBTQIA+, se resume a esse universo da arte queer ou ao que o Ali vai trazer, mas ele vai trazer um panorama um pouco histórico, assim, de artistas queers, meio que com reconhecimento, assim, para a gente entender como esse mercado internacional enxerga a arte queer e aí a gente poder hackear esse espaço e ocupar. E travou. Também. Travei? Travou, voltou. Voltei? Engraçado, passou o caminhão do lixo e minha internet parou. Enfim, esse encontro com Ali vai nos dar também um pouco de panorama assim, histórico e repertório nesse contexto da internacionalização, da gente conseguir transitar esse espaço e se colocar nessa linguagem de um mercado internacional que está interessado no que vocês fazem, né? No que a gente faz. Então, só queria fazer essa fala para explicar que a gente traz o olhar decolonial, mas a gente também sabe que a linguagem é poder, né? Não só o conhecimento, a linguagem também. E com ela a gente hackeia para depois ali, né, uma vez, né, furada a bolha, a gente traz todas as nossas políticas e nossas estéticas e tudo mais. Então, tem esse encontro com a Ali na segunda, e aí no dia 31, eu vou relembrar, a gente tem o encontro de internacionalização com 2 curadoras internacionais de festivais de arte queer. Então, elas vão compartilhar com a gente sobre os festivais, como funciona, como selecionam, como pensam, que circuito é esse, como que a gente pode entrar, enfim. E vai ser transmitido no Zoom, normalmente, para todo mundo poder participar. E quem estiver em São Paulo pode vir ao vivo, lá na Oswald de Andrade. A gente vai pôr tudo no grupo do WhatsApp, para todo mundo ter o endereço, o horário. E quem estiver em São Paulo e puder vir ao vivo, se quiser já trazer alguma coisa, já tem um material, já tem sei lá, um PDF, um pendrive, alguma coisa, pode trazer, a gente entrega. Já é um networking ali, né, umas redes. E quem não está em São Paulo pode nos mandar e a gente encaminha, tá? Para essas curadoras. Então, acho que é uma oportunidade legal de um festival que não é mais Europa, porque saiu da Europa, é no Reino Unido, e é um festival da Irlanda do Norte, que é como se fosse a periferia do Reino Unido, é o país mais pobre do Reino Unido, e é o país mais com uma história de homofobia e transfobia mais forte ali nas ilhas, porque é um país mais segregado em termos religiosos, tem uma disputa de poder em relação à religião ali, que é bem fodida. E esse festival que vem para cá acontece ali.
no lugar mais bafo, né? E é um festival muito maravilhoso, que vale a pena conhecer, que é o Outburst. E o outro é aqui do lado, muito mais perto, que é o Festival de Arte Queer de Buenos Aires, que é muito legal. Tem assim, artistas incríveis todo ano, está no 3º ano agora. E Lisa, que dirige o festival, é uma pessoa incrível que vai estar com a gente aqui. E além de Violeta, que é uma outra curadora, que também faz o festival audiovisual de cinema LGBT em Buenos Aires. Então, fica o convite para segunda. Aí a gente tem um hiato, né? Um tempinho até esse encontro no dia 31, e depois a gente segue com a programação normal. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para comentar? Senão Depois a eu vou mandar isso certinho lá no grupo, tá? Todas essas datas que a Nath falou, que aí não fica confuso. Eu vou mandar lá bonitinho para vocês. Legal. E é isso, gente. Obrigada. Valeu. Está sendo um prazer enorme conversar com vocês, escutar vocês, dialogar. Eu estou bem feliz. Foi ótimo, que experiência boa. Que experiência boa. Eu falei aqui nas internas do nosso WhatsApp, e falei, nossa, que legal isso, queria ter tido isso na minha vida, um espaço onde eu pudesse falar do meu projeto e outras pessoas me dissessem coisas, me provocassem, me criticassem, me ajudassem, tudo isso. Acho que é muito legal, muito bom, é um prazer. Valeu, Sem contar galera! um monte de trabalho massa, né? Tipo, dá vontade de ver Nossa, várias coisas. Uhum. meu, quebrante total. Eu fiquei pensando, nossa, o próximo edital Doritos vai mandar o Queer Lab 2 e a mostra Queer Lab de arte queer. Sei lá, porque daqui, né, Massa só com demais. quem tá aqui, gente, já sai um festival daqui, desse grupo. Imagina que Total. lindo. Pronto, vamos já fazer a teoria da mudança disso, esse sonho. Tá Então bom, tá bom, gente? gente. Boa noite, beijos para todo mundo. Bom descanso. Cheiro, queridos. Mua. Tchau, tchau.